Muito bem, pessoal, neste vídeo nós vamos bater um papo, ok? A gente vai trocar uma ideia. Eu lancei uma capa, como vocês viram aí neste vídeo, perguntando se vale a pena ter a SAF do City Futebol Grupo. Eu vou responder isso, claro. E sim, vale a pena ter a SAF do City Futebol Grupo. Eu acho que o Bahia fez correto em vender o seu futebol para este grupo de investidores, tá? Existem dois clubes no futebol brasileiro que eles realmente, por enquanto, não precisam de SAF. Um deles é o Flamengo, que registrou um faturamento recorde histórico no futebol brasileiro em 2025, ultrapassando a marca de 2 bilhões de reais em receitas brutas total. Segundo o balanço divulgado, a receita atingiu 2,89 bilhões de reais. E aí vocês estão vendo mais algumas informações sobre o faturamento do Flamengo. O outro clube é o Palmeiras, que encerrou o ano de 2025 com um faturamento histórico e recorde na sua história, atingindo a receita total aproximada de 1,78 bilhão de reais, somando receitas operacionais e financeiras. E aí vocês estão vendo também mais informações sobre o faturamento do Palmeiras. Muito bem, então a gente volta aqui para o nosso lado, para o Bahia, né? O Bahia, infelizmente, não tem o poder de arrecadar tanta grana como Flamengo e Palmeiras possuem. Além de Flamengo e Palmeiras possuírem torcidas maiores do que o Bahia, também possui um apelo midiático maior. Além de que Palmeiras e Flamengo sempre estão no topo, lá em cima, em todas as competições. Disputam títulos de Copa do Brasil, disputam títulos de Campeonato Brasileiro, disputam títulos de Libertadores, disputam títulos de Mundial de Clubes, porque, querendo ou não, eles estavam o ano passado no Mundial de Clubes da FIFA, ok? Então, isso faz com que esses clubes ganhem realmente muito dinheiro. Sendo assim, não precisam hoje, 2026, de uma SAF como o Bahia precisou. Mas não só o Bahia precisou de uma SAF, né? O Cruzeiro precisou de uma SAF, o Botafogo precisou de uma SAF, o Vasco precisou de uma SAF. Por que eu citei esses outros três clubes? Existem outras milhares de SAFs por aí, mas no meu entender, na minha opinião, apenas 4 SAFs de verdade chegaram no futebol brasileiro. A SAF do Grupo City Bahia, o Ronaldo Fenômeno, quando comprou o Cruzeiro e agora vendeu, se não me engano é Pedrinho, né, o dono dos supermercados tal, lá de Minas Gerais, teve a 777 no Vasco e teve John Textor no Botafogo. Essas foram as 4 grandes SAFs que chegaram ao Brasil até o momento. Claro que a 777 não deu certo no Vasco, tanto que o Vasco já se desfez, o acordo com a 777 já se desfez há pelo menos um ano, que o Vasco já não tem acordo nenhum com esta empresa. Depois o John Textor chegou, colocou muito dinheiro no Botafogo, conseguiu trazer títulos para o Botafogo, mas enfrenta aí diversos problemas. Muitos torcedores do Bahia dizem, mas veja aí, o Botafogo, cheio de problemas. Gente, eu já falei isso em outro vídeo. O Botafogo não vai ser rebaixado. O Botafogo não vai quebrar nada. O que está acontecendo com o John Textor vai afetar o Botafogo hoje, mas amanhã o Botafogo se recupera, vai estar jogando primeira divisão e muito possivelmente disputando títulos novamente. Porém, eu, Linésio, sou resultadista. No que diz respeito ao futebol, eu quero ver resultados, ok? O fato de eu torcer hoje para o Sport Clube do Recife e o meu time estar na segunda divisão, isso não quer dizer que eu não tenha opinião perante a outros acontecimentos no futebol brasileiro. E um desses acontecimentos é sobre o meu time, por exemplo, ser comprado por uma SAF. Eu, Linésio, gostaria que o Sport fosse comprado por uma SAF estilo a do Paris Saint-Germain. Como é que chama agora, cara? Eu esqueci. Agora me bateu um branco, eu esqueci o nome da SAF, que é dona do Paris Saint-Germain. Mas esta SAF, que tem os moldes muito parecidos com o Grupo City, esta SAF é que eu gostaria que comprasse o futebol do Sport. Rumores dizem que eles também estão interessados no futebol do Vitória, tá? Essa coisa toda. Beleza. Porém tem o seguinte, com 4 anos de experiência vendo como o Grupo City está agindo no Bahia, eu não gostaria que a SAF que chegasse no Sport fosse neste modelo que o Grupo City está fazendo no Bahia. Presta atenção. Eu não sou contra o Grupo City no Bahia. Para mim, o Grupo City é a melhor SAF do Brasil. Está fazendo muito bem ao Bahia, obrigado. Mas tem certas coisas, certos caminhos nesta rota
que necessitam ser corrigidos e o Grupo City não corrige. Como, por exemplo, manter Cadu Santoro como diretor de futebol do Bahia há 3 anos, quando ele não entrega resultado nenhum. Qual foi o resultado que Cadu Santoro entregou para o Bahia? Ganhou Libertadores? Não. Ganhou Sul-Americana? Não. Ganhou o Mundial de Clubes? Não, não ganhou nada. O Cadu Santoro, como diretor de futebol do Bahia, não ganhou absolutamente nada. Agora você, torcedor do Bahia, me responda. Talvez ele veio de outro clube do grupo para vir para o Bahia, né? Se não me engano foi assim, ele veio de outro clube do grupo para vir para o Bahia, depois estava especulado em sair do Bahia e ir para outro clube do Grupo City, ou seja, ele é um funcionário do Grupo City, ele tem cadeira cativa no Grupo City. Hoje ele é diretor de futebol do Bahia, amanhã ele vai, sei lá, para o Manchester City, ou então vai para o Girona, ou vai para o New York City, não sei, ele vai para qualquer outro time do Grupo City e tem aí o seu salário, as suas condições, as suas mordomias e a vida segue. Mas nós, torcedores brasileiros, nós gostamos de título. Quando o Grupo City chegou no Brasil com aquele papo bonito, meloso, de que o Bahia seria odiado e de que o projeto seria a longo prazo sem prometer títulos, o Grupo City sabia o que estava fazendo. É claro que o Bahia ia, entre aspas, ser odiado, porque ia chegar na região Nordeste, uma região carente financeiramente, e ia ter mais dinheiro do que Vitória, Sport, Ceará, Fortaleza, que todo mundo supostamente iria mandar na região, ganhando todas as Copas do Nordeste e ganhando todos os campeonatos estaduais, e claro, seria odiado pelos clubes da região e pelos seus torcedores. A nível nacional também, porque o Grupo City poderia bater de frente contra Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Santos, no que diz respeito a contratações. Brigar, por exemplo, o Jean Lucas, quando chegou no Bahia em 2024, houve ali uma briga de Internacional com o Bahia para ver quem ficava com o jogador, porque Jean Lucas era do Santos. O Internacional queria o jogador emprestado, tal, sei lá como era, já não me lembro, mas o Bahia chegou lá com grana e o Santos vendeu para o Bahia. Mas o Bahia chegou com muito mais grana do que o Internacional tinha para oferecer. Aí, claro, os torcedores do Inter ficaram putos com quem? Com o Bahia, que roubou um jogador deles. Os torcedores do Fortaleza ficaram chateados com o Caio Alexandre, porque o Caio Alexandre trocou o Fortaleza pelo Bahia. Porque o Grupo City chegou com dinheiro e comprou o jogador. Nesta altura eu não lembro se o Caio Alexandre era jogador apenas do Fortaleza ou se ele tinha ainda algum vínculo com o Vancouver do Canadá, se ele estava emprestado ao Fortaleza e o Bahia teve que pagar o Vancouver, eu não lembro. Mas o torcedor do Fortaleza hoje não suporta o Caio Alexandre, chamando ele de mercenário, porque ele trocou o Fortaleza pelo dinheiro do Grupo City e foi para o Bahia. Então, claro, nesses aspectos o Bahia se torna um time odiado, óbvio, porque vai chegar com dinheiro para brigar por contratações. Mas o mais importante em um time de futebol são triunfos, são conquistas. Se um time não conquista nada, ele apenas é um time simpático, como por exemplo o Santa Cruz. O Santa Cruz virou um time simpático lá em Recife. Tirando nós que torcemos para o Sport ou para o Náutico, vocês que são de outros estados, vocês acham o Santa Cruz um time simpático, porque o Santa Cruz não ofende ninguém. Você, torcedor do Bahia, acha o Fortaleza um time simpático? Eu duvido. Porque o Fortaleza nos últimos anos, apesar de que hoje está rebaixado, o Fortaleza foi 2 vezes G4 da Série A do Brasileiro, coisa que o Bahia Grupo City ainda não conseguiu. O Fortaleza, em 2024, 23, 25, já não lembro, deu muitas lapadinhas no Bahia, jogando na Fonte Nova ou no Castelão. Então, não, eu não acho que você, torcedor do Bahia, considere o Fortaleza um time simpático. E é tricolor igual a vocês, mas o Santa Cruz vocês consideram. Não sei se é porque para implicar com o Sport, que é um rival do Bahia na região, ou é porque o Santa Cruz não faz mal a ninguém, gente. Se o Santa Cruz estivesse hoje jogando na Fonte Nova e metesse uns 3 no Bahia, se o Bahia fosse jogar em Recife e tomasse uns 5 do Santa Cruz, ou seja, se no histórico de nos últimos 10 jogos o Santa Cruz tivesse ganho, sei lá, 6 jogos do Bahia, tivesse tido 3 empates e 1 vitória do Bahia, eu duvido que vocês do Bahia hoje achariam o Santa Cruz um time simpático. É isso que está acontecendo com o Bahia, gente. O Bahia hoje é um time simpático, porque o Bahia não está incomodando ninguém dentro de campo. Essa aqui é a realidade, gente. O Grupo City chegou no Bahia e está fazendo, aparentemente, o Bahia de laboratório para vender jogadores.
E aí muita gente vai dizer aqui, mas Linésio, o Grupo City pagou as dívidas do Bahia. Mas Linésio, o Grupo City está construindo um CT para o Bahia. Vamos lá ver o seguinte. Antes do Bahia chegar, o Bahia já tinha um CT. Aliás, tinha 2 CTs, né? Tinha um CT que eu esqueci o nome e tem a Cidade Tricolor, que ainda é do Bahia, né? A Cidade Tricolor é um CT maravilhoso, ótimo. Toda gente que já foi na Cidade Tricolor diz que é um CT totalmente operacional. O Grupo City agora quer construir um CT, beleza. Mas em vez de gastar 300 milhões para construir um CT top das galáxias, se o Grupo City pegasse 15, 20 milhões e investisse na Cidade Tricolor, ia ter um CT top das galáxias igual, gastando muito menos. O Grupo City vai fazer um mega CT porque ele quer vender jogadores. Não é somente melhorar a estrutura do Bahia, não. Ele quer formar atletas para vender jogadores. E está tudo bem. O Grupo City tem direito de fazer isso. Afinal de contas, vender jogadores é a base do negócio do futebol. Um clube sobrevive vendendo jogadores. O Grupo City não precisou investir em um estádio. O Bahia joga na Arena Fonte Nova, que não é de propriedade do clube, mas é um estádio que toda a gente fala. Quando lembra do Bahia, lembra da Fonte Nova. Quando lembra da Fonte Nova, lembra do Bahia. A Fonte Nova, apesar de ser um estádio do estado da Bahia, é um estádio totalmente ligado à sua história ao Bahia. Ninguém pensa na Fonte Nova e no Vitória, não. No Vitória a gente pensa no Barradão. No Bahia, não. No Bahia a gente pensa Bahia Fonte Nova. A gente liga automaticamente o Bahia Fonte Nova. Assim como a gente liga o Flamengo ao Maracanã, por exemplo. Então o Grupo City não precisou investir no estádio. O Bahia já tem um estádio muito bom, obrigado, que é um estádio de Copa do Mundo, que foi totalmente reformado, ou sei lá, ou demolido e construíram outro, já não lembro, de 2014 para cá. Ou seja, nós estamos em 2026. Esta Fonte Nova aí tem, sei lá, 12 anos, 13 anos, algo assim. É um estádio novo. Pode ter um retoquezinho aqui, outro ali, sim, mas é um estádio novo. O CT, a Cidade Tricolor, a mesma coisa. Então o Grupo City já pegou um clube com torcida apaixonada, com CT e com estádio. Por isso o investimento do Grupo City nesse momento foi pagando as dívidas do Bahia, porque é necessário pagar as dívidas do clube para poder deixar o clube zerado de dívidas e poder investir no futebol. Pagou as dívidas. Se não me engano, o Bahia devia 300 milhões de reais de dívidas. E se a gente transformar em dólares, quanto seria isso? 300 milhões. Seria, sei lá, 70 milhões de dólares, alguma coisa assim? 60 milhões, algo assim. Se for em libras, é ainda menos. Então não foi um dinheiro absurdo para o Grupo City. Não, porra, 300 milhões de reais não é nada para o Grupo City. Por isso que o Grupo City vai investir mais 300 milhões para construir um CT. Então, galera, olha só, por que eu estou tendo essa conversa toda? Para mim, o Grupo City é a melhor SAF do Brasil. Mas para mim o Grupo City não está sendo ambicioso. Parece que ele não veio para o Brasil ganhar títulos. Ele veio para o Brasil, que é o maior fabricante de talentos no futebol no mundo, para ficar mais rico ainda, gerando receitas com venda de jogadores. O Grupo City gastou 60 milhões de reais para comprar o Lúcio. Vendeu por 140. Desses 140, tirando 60, né? Mas o que sobrou? Por que não foi no mercado e comprou um goleiro de verdade e um centroavante de verdade quando o Bahia necessitou? Por que não fizeram isso? Não. Ficaram pechinchando, só trouxeram agora esse menino que veio da Chapecoense porque o João Paulo se machucou. E em vez de trazer um centroavante matador, trouxeram o Everaldo de volta. Trouxeram Everaldo. Então, gente, isso mostra que o Grupo City não quer ganhar títulos. Então, assim sendo, se eu fosse torcedor do Bahia, eu estaria hoje muito chateado com o Grupo City. Porque eles prometeram um projeto a longo prazo, mas já vamos com 4 anos de Grupo City. O ano 0, que foi 2023, 24, 25 e 26. E ainda por cima, essa insistência em não trocar de treinador. Rogério Ceni, em setembro deste ano, vai completar 3 anos com o Bahia. O que foi que Rogério deu ao torcedor do Bahia? O que Rogério deu ao torcedor do Bahia, a associação já tinha dado. Sei lá, com Guto Ferreiras da vida e tudo mais. Que foi Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Então eu acho que está na hora do torcedor do Bahia abrir o olho e começar a cobrar forte o Grupo City.
Tá na hora dos influenciadores do Bahia pararem de ter medo de perder espaço em coletiva e botar pra torar, porra. Porque, afinal de contas, um time de futebol só sobrevive por causa do resultado em campo. Ontem, o Bahia perdeu do Cruzeiro. Toda a torcida do Bahia tá revoltadinha. Tá todo mundo revoltado. Mas se estão revoltados, vai de encontro ao diálogo do Grupo City, de que o projeto é a longo prazo. Se o projeto fosse a longo prazo e a torcida do Bahia realmente acreditasse nisso, porque eu acho que a torcida do Bahia ficou um período hipnotizada e agora está despertando desta hipnose. Está acordando. Porque se realmente o projeto é a longo prazo, a torcida do Bahia hoje deveria estar de boa, tranquilo, festejando o Dia das Mães. Aí na Bahia, cada um com suas mamães, aí tal, comendo um acarajé, tal, aquela coisa toda, levando a mãe para passear, vai pro shopping, não sei, um cinema. Mas não, desde ontem até hoje está todo mundo criticando, falando mal do Rogério, falando mal não sei do que, Cadu Santoro e tal. Significa que realmente o projeto não é a longo prazo. Que o torcedor do Bahia quer títulos, porque um clube de futebol vive de triunfos e triunfos geram títulos. É simples. Só que para o Bahia ser campeão de alguma coisa no Brasil de hoje, para poder passar por cima de Flamengo, de Palmeiras e dos intermediários, São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, não é? Os intermediários que são chatos pra caramba, Bragantino, o Bahia tem que investir com força. Então o Bahia tem que realmente contratar medalhões, tem que trazer jogadores que decidam títulos, não apenas ficarem com jogadores meia boca, Jean Lucas da vida, Caio Alexandre, o Everton Ribeiro em fim de carreira. Não que o Everton Ribeiro é meia boca, não. Everton Ribeiro é um craque, mas já ganhou tudo que tinha que ganhar. Hoje ele está se despedindo do futebol no Bahia e o Everton Ribeiro já não ajuda o Bahia como ele poderia ajudar, como ele ajudou, por exemplo, em 2024. E jogadores como Jean Lucas e Caio Alexandre, que são muito badalados por vocês do Bahia, já mostraram que eles não têm, couro suficiente para levar esse Bahia a um título grande. Não tem, gente, não tem. É muito fácil você vender é muito fácil você vencer um clássico do Vitória na Fonte Nova ou no Barradão, onde for, e fazer muganga, fazer festa, o esquadrão, isso é muito fácil. Você ganha um clássico do Vitória, um time financeiramente muito mais lascado que o Bahia tem a obrigação de passar o trator por cima do Vitória, e não é bem assim. E aí você vai e ganha um clássico, a torcida faz aquele folclore, o jogador joga milho no gramado, beleza, e aí? E hoje, o Bahia está na 6ª colocação do campeonato nesse momento. Então é uma posição que deveria deixar o torcedor do Bahia tranquilo. Afinal de contas, o projeto é a longo prazo. Mas não, tá todo mundo brigando aí, Tá todo mundo revoltado, chamando palavrão, criticando o Rogério Ceni, criticando o Cadu Santoro, que merecem críticas, mas esse desespero, digamos assim, dos torcedores do Bahia, ou de boa parte deles, significa que estão acordando da hipnose que foi a promessa de projeto a longo prazo do Grupo City. Volto a repetir, excelente SAF. Gostaria de ter o Grupo City no esporte, claro, mas dessa maneira, sem ambição para ganhar títulos, aí, meu amigo, aí é mais difícil, viu? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Eu espero que você, torcedor do Bahia, tenha entendido o meu ponto de vista aqui. Nada ofendendo o clube, nada, é apenas a minha opinião. Depois de 4 anos, ou 3 anos e meio, vamos lá, de SAF do Grupo City no Bahia, deu para notar que o Grupo City não tem ambição para ganhar título. Tchau, galera.